Esses caras começaram a sumir porque eles têm informações privilegiadas sobre a questão alienígena. A gente tem uma cientista da NASA que resolveu um dos maiores problemas da propulsão nos Estados Unidos. A figura mais graduada que sumiu aconteceu no dia 27 de fevereiro desse ano, que é o general americano, que é o Neil McCasland, né? Que era um cara que tinha uma formação gigantesca, né? O cara trabalhou na Wright-Patterson, na base Wright-Patterson, que para onde foram os destroços do caso Roswell. Ah, é? Né? Então esse cara, ele tinha uma formação em Harvard, ele era um cara que tinha uma formação super robusta e ele se formou na Academia da Força Aérea, fez doutorado em Engenharia Espacial no MIT e ele também tinha uma bolsa muito concorrida, né, que é a bolsa Hertz Fellowship, estudou também na Escola Kennedy, que fica em Harvard. Então não era um cara ignorante não, o cara sabia muito e ele foi diretor diretor de programas especiais do Exército Americano, que é SAP, Special Access Programs. Ou seja, todas as operações sigilosas passam por esse departamento SAP. O cara era o chefe disso. Ou seja, o cara tinha muito conhecimento das operações sigilosas norte-americanas. Só que o que acontece com esse cara? É um padrão que tem se repetido. A mulher dele saiu de casa, e a mulher dele também era do exército, também era uma engenheira espacial. A mulher dele sai de casa e quando volta o cara não está em casa. Ele deixou o óculos, a carteira e o celular. Na maioria dos casos tem sido assim. O cara deixa a carteira e deixa o celular. Aí pensa, por quê, né? Para não ser localizado. Tá. Né? A gente não sabe se isso foi uma decisão... O celular hoje em dia, para triangular ele, é a coisa mais fácil. Sistema de localização mole, né? E às vezes mesmo desligado, né? Não, desligado. Não desligar, a galera se ilude achando isso. Ainda mais um iPhone da vida, que você não consegue abrir para tirar a bateria, então fica mais problemático ainda, né? A não ser que você quebre o telefone. Então esse cara sai de casa e desaparece. Sumiu. Ele tá sumido até hoje. Cara. O FBI já entrou no caso, já entrou o pessoal lá da Guarda Florestal, porque ele sumiu numa região de montanha. E ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Esse foi o caso, assim, são vários casos, a gente já está em 14 pessoas que desapareceram ou morreram. Depois coloca aquela imagem de alguns, não sei se estão todos lá, mas eu mandei uma imagem que tem alguns desaparecidos. Exato, tem pessoas que já fizeram a montagem com todas as fotos, né? Agora, a gente começa a pensar, né, aí o general Neil McCasland, esse aí. Aí você vê que em alguns e-mails ele falava que a saúde dele não estava tão boa, que estava deteriorando e ele não queria viver assim e tal. Ele e a esposa estavam fazendo um acompanhamento psicológico, então começa aquele negócio, será que o cara decidiu tirar a própria vida, desistiu de viver? Mas, para a galera ter uma ideia, na semana anterior ao sumiço dele, ele pedalou 94 quilômetros de mountain bike. Ou seja, o cara tava bem fisicamente. Esse negócio de Eu não pedalo? Minha saúde tá deteriorando. O cara, coroa já, quase 70 anos, a pedalar 94 quilômetros não é brincadeira, não. Agora, Guilherme, não sei se você se lembra na época do Wikileaks, né, que liberaram uma tonelada de documentos sigilosos. Em 2016, os Wikileaks liberaram documentos da Hillary Clinton. E mais especificamente do chefe de campanha da Hillary, que é o John Podesta. E a Hillary Clinton e esse chefe de campanha, John Podesta, eles tratavam muito de questões alienígenas nos bastidores. O que é uma curiosidade, quando a gente lembra que o próprio Bill Clinton, numa entrevista no Jimmy Kimmel, acho que foi em 2016 também, ele falou que o Jimmy Kimmel perguntou para ele, né? Jimmy Kimmel sempre faz isso quando ele conversa com o presidente, né? O John Podesta com a Hillary aí. Esse é o chefe de campanha. Esse cara é cheio de polêmica, né? Tem envolvimentos com coisas escabrosas também. E ela também, altas histórias aí. Aquele negócio de, tipo, maldade com criança. Esse cara tem um histórico doido. Mas aí é outro tema. Apesar de aqui se ligando os pontos, esse ponto eu não vou ligar agora não, senão vai embaralhar o meio de campo. Porque aí vai pra muito... Aí é o caso do Pizzagate, e aí é outra história. Mas vamos continuar, né? O que é importante para nós hoje? Nesses e-mails do John Podesta, havia mensagens entre o John Podesta
e o vocalista da banda Blink-182, que é o Tom DeLonge. Caramba! Você sabe qual é essa banda? Obrigado, claro. Então, esse cara, o Tom DeLonge, ele é um cara totalmente envolvido com esse negócio de liberação dos documentos alienígenas. Ele circula publicamente, ele fala. Publicamente, ele patrocina documentário, ele anda com essa galera. E aí, nessas mensagens, o Tom DeLonge, ele cita o general Neil McCausland diretamente. E ele disse que o general Neil McCausland o ajudou a montar a sua equipe de conselheiros sobre OVNIs, né, o APs hoje, né? Disse que o Tom DeLonge sabia o que ele estava querendo fazer, que era revelar os documentos alienígenas, e, inclusive, o Tom DeLonge teria tido uma conversa de 4 horas com o general Neil McCausland sobre esse projeto de revelar documentos alienígenas. O Tom DeLonge disse também que o general Neil McCausland comandava o laboratório da base aérea de Wright-Patterson, né, que é o local onde supostamente, como eu falei no início aqui, os destroços de Roswell teriam ido, e confirmou ali também, né, que o marido ficou... A esposa, inclusive, confirmou que o marido ficou envolvido nessa situação toda aí. Então, o cenário que a gente começa a especular é o seguinte: esses caras começaram a assumir porque eles têm informações privilegiadas sobre a questão alienígena. Estou dando spoiler logo no início do programa. Só um adendo aqui. Que ele citou o Tom DeLonge, né, da banda Blink-182, ele criou uma empresa chamada To The Stars, realmente para fazer... To The Stars. Que é como se fosse indo para as estrelas. Então, mas o que é essa empresa? Que é uma empresa realmente de negócio de OVNIs, de descobrimento, de estudos. Mas vê aí o que essa empresa faz. Vê se você Eu vou colocar aqui no Google e fala pra gente exatamente. Caramba! Os caras assim, olha o cara tem um baita conteúdo pra dividir, baita inteligente, os caras focam no cabelo. Bem-vindo. Obrigado pelo elogio. Obrigado. Ó, pessoal, eu mexi no cabelo aqui, não dá pra fazer nada melhor do que isso. É o que tem pra hoje, tá, gente? Eu fui no máximo aqui do que dava. Todo dia os caras zoam o meu cabelo, ainda bem que hoje é o dele, né? Porque sempre vai é o meu. Dar uma desviada. Então, Vilela, voltando aqui, tá? Pra gente já dar um spoiler. Alguns caras insiders estão dizendo que está sendo preparado um discurso oficial por parte do governo americano de que a Terra está prestes a ser invadida por alienígenas. Invadida ou ter contato? Invadida. Invadida mesmo. Invadida. Tipo Independence Day, guerra. E esses alienígenas seriam malignos e... isso seria usado para unir a humanidade, criando um governo único global. Quem fala isso? Quem fala isso é o Dr. Stephen Greer, que está há anos falando sobre esse tema. E quem fala isso é o Jeremy Corbell. Jeremy Corbell também é um cara da ufologia, um jornalista investigativo. E ele deu uma entrevista um tempo passado dizendo que ele iria revelar, com o risco da sua vida, esse plano. Ali, ó, o To The Stars, né? Tá. A message from Tom. Tá. E então, qual que é a ideia aqui, Vilela? Eles vão simular a tese. Tô dando as fontes aqui quem diz isso, não quer dizer que eu acredito. Jeremy Corbell e o Dr. Stephen Greer estão dizendo que uma elite global está preparando uma invasão alienígena falsa e eles vão encenar isso com aeronaves que parecem alienígenas, mas não serão. Tecnologia avançada. Exato. Só que esses cientistas que estão sumindo poderiam desmascarar o plano, porque eles conhecem os bastidores. Tá entendendo? Aí tá a justificativa. Entendeu? Uma das justificativas é essa. Esses caras conhecem essas aeronaves que se assemelham muito a naves alienígenas e eles poderiam publicamente falar, é mentira, eu trabalhei com isso aí, essas aeronaves são nossas. Entendi. Essa é uma hipótese. A outra hipótese são, no caso dos cientistas americanos, eles estão sendo assassinados por chineses, e no caso dos chineses, eles estão sendo assassinados por cientistas americanos. Que a gente... Espionagem contra espionagem. Ô, Romer, eu não passei para vocês
uma imagem com a fotinho dos cientistas? Passou. Coloca pra gente aí algum. Então, já tô dando esse spoiler dessa hipótese, que é uma hipótese que está sendo levantada. Aí esse é um dos cientistas chineses, né, que estão desaparecendo. Só que, olha o que é estranho, Vilela, nesse timing. Por que eu estou falando isso? No dia 19 de fevereiro, um pouco antes, esse general sumiu dia 27 de fevereiro. Dia 19 de fevereiro, o Donald Trump ele publicou na sua rede social, Truth Social, que ele estava mandando o Pentágono começar a liberar os arquivos oficiais do governo sobre alienígenas. Exatos 8 dias depois, o general sumiu. Caramba. Você fala, pô, tá estranha essa coincidência temporal, né? Então, parece que está sendo feita uma propaganda, inclusive com o filme do Steven Spielberg que está para sair. Dia D. Né? Dia D, que é o Disclosure. Né? Disclosure Day. Você vê que é interessante, desculpa fazer Ou ele é muito sortudo de lançar em cima de todo esse... Ou Você ele tá sabe... sentindo que estão construindo um hype em cima da parada, né? E ele já foi acusado no passado de preparar o caminho com os filhos dele para um contato alienígena, para a gente não ter aquela má impressão, né? O ET, contatos imediatos, todos os filmes que mostram os ETs sendo bonzinhos, né? Então, aí você tem, cara, eu não sei se, acho que é Brookings Report, que foi um estudo que fizeram de que a humanidade não conseguiria digerir bem a existência de alienígenas. Sim. Um estudo dos anos 60. Imagino que sim. E em cima disso, os caras decidiram guardar cada vez mais esse conteúdo para não gerar um caos na sociedade, porque afetaria a religião, né? A nossa ideia de quem nós somos no universo poderia gerar um caos social, assim como Orson Welles ele fez aquela transmissão do Guerra dos Mundos, né? E parecia que era uma transmissão de rádio real, jornalística, né? Falando, a Terra está sendo invadida por os alienígenas e tal. Teve gente que tirou a própria vida desesperado, virou um caos nas ruas, né? Porque era uma época que o rádio era e era uma radionovela muito fiel ali, né? Radionovela, inclusive, é um negócio legal pra caramba, né? Pena que não tem mais essas coisas. Apesar de que tem alguns projetos no YouTube e tal, que é só de áudio, tu escuta, mas não ganha tanta popularidade, né? Eu já acompanhei umas novelas dessa pelo Spotify, assim, cara, True Crime e tal, é legal pra caramba, mas né? Não, tem umas de ficção também. Ficção, muito é maneiro, né? Os caras colocam atores pra fazer. Eu acho demais. Porque diferente de um vídeo, você imagina tudo, né? Cara, aí os caras fazem os efeitos. Sonoplastia legal pra caramba, né? Eu curto. Então, Vilela, foi muito estranho isso, porque o Trump anuncia que vai liberar documento alienígena. 8 dias depois... Deu prazo? Ele não deu prazo. Ele falou que ele tinha ordenado fazer o Pentágono já começar a liberar. E aí, o cara some. Já foi um negócio meio estranho, porque esse cara, a gente descobriu através dos Wikileaks, que ele estava tentando ajudar o vocalista do Blink-182 para liberar os documentos. Então pode ter sido... Isso pode ter levado alguém a decidir sumir com esse cara. Agora, tem uma outra hipótese também de que a gente não pode esquecer que alguns foram assassinados, outros sumiram. Exato. Né? O que é estranho, lembrei de outra estranheza. Os que foram assassinados também sumiram. Exato, Não é? Tipo... Pô, com certeza. Né? Todos sumiram. Desses que sumiram... Sumiram da nossa... do mundo, né? Mas a galera sabe onde os restos mortais estão, né? Exato. A maioria deles. Esse cara morava numa rua que tinha câmera em todas as saídas. Como é que esse cara sai dali e não tem nenhum registro nas câmeras? Não tem. A não ser que editaram, fizeram uma maracutaia... Claro. Né? A princípio, a perícia diz que não tem nenhum gap na filmagem. Tá? Então ninguém sabe qual rota que esse cara fez. Acharam uma camiseta da Força Aérea no meio da montanha, que a casa é do lado de uma montanha onde eles faziam trilha, mas não conseguiram confirmar que essa camiseta pertencia a ele. Outra coisa que sumiu também, que ele teria levado... Ele tinha uma coleção de armas e ele teria levado um revólver 38. Aí os caras falam assim, poxa, se você quer levar a opinião pública a achar que o cara tinha o interesse de tirar a própria vida, sumir com o revólver dele é muito conveniente, né? Pro povo, não, ele sumiu porque ele quis dar um tiro e terminar a sua existência. Mas o que é estranho é que, como eu falei, não foi só ele. A gente já tá com
uma contabilidade que eu tinha falado 14, mas agora são 15 já, que eu esqueci de um que foi na semana passada. No dia 28 de junho do ano passado, né, a gente está falando do General Neil McCaslin, foi 27 de fevereiro de 2026. 22 de junho de 2025, uma cientista da NASA, a Monica Reza, esse caso foi muito mais estranho. Ela estava fazendo uma trilha com vários amigos e ela estava a 30 metros atrás dos amigos. Sabe que você tem uma galera numa fila indiana? E ela estava atrás, os caras na frente, os caras não sei o quê. De repente olharam para trás, a mulher sumiu. Assim. A galera... Sem deixar rastro? Nada. Desapareceu. Ela só tinha um gorrinho, o gorrinho estava caído no chão. Cara... Mas essa foi mais estranha, porque não foi um caso do cara que estava em casa e sumiu de casa. A galera estava fazendo uma trilha. E tinha um monte de gente junto. De repente eles olharam para trás, a mulher não estava mais. E onde eles estavam na trilha, alguns levantaram a hipótese, ela deve ter caído num penhasco e morreu na queda. Mas não tinha não era tão íngreme ao ponto de uma pessoa despencar lá de cima. Era uma montanha, era íngreme, mas não era aquele negócio que tu cai e despenca. Sei. Então, até hoje não sabem do paradeiro também da doutora Monica Reza, né? E as equipes de buscas ali já fizeram todas as buscas e tal, não acharam nada dela. Né? Mochila, roupa, rastro, nada. Vários voluntários procurando ali a doutora. E essa doutora da NASA, ela estava desenvolvendo ali uma liga metálica chamada Mondeloi. E essa liga metálica é feita à base de níquel e ela foi criada para aguentar condições extremas dentro dos motores dos foguetes. Aí a doutora Monica Reza, né? Tá. Essa história aqui é muito interessante, Vilela, porque vai tocar numa coisa que me surpreendeu quando eu estava estudando esse assunto. Essa invenção da doutora Monica Reza, ela liberou os Estados Unidos de ter que comprar motores russos para as naves espaciais. Olha só que coisa louca. Os americanos dependiam de motores russos para poder mandar foguete para o espaço. Tinha que comprar do maior concorrente, do maior inimigo na Guerra Fria. Então, essa pesquisa da doutora Monica Reza, né, com esse material Mondeley, eles não precisavam mais comprar um motor russo RD-180 para os lançamentos espaciais ali. Então, ela deixou os Estados Unidos muito mais independentes no seu projeto espacial, né? Então você vê, a gente tem um general que trabalhava nos projetos secretos, a gente tem uma cientista da NASA que resolveu um dos maiores problemas da propulsão nos Estados Unidos. Ou seja, projeto secreto e propulsão está diretamente relacionado com o universo dos objetos voadores não identificados. Porque eu não sei se você se lembra da história que diziam que pegaram uma parte da fuselagem desse OVNI de Roswell e você dobrava, ele voltava. Tem até no filme, eles mostram, na série, não sei, mostram. Aquele parece um origami, né? Você vai dobrando e ele volta. E essa liga que a doutora Monica Reza desenvolveu agora, recentemente, ela teria sido inspirada no trabalho, ela teria trabalhado em cima desse material. Tipo... Né? Feito uma engenharia reversa. Engenharia reversa, né? Exato. E então... é mais uma coisa estranha, né? Porque são pessoas que estão relacionadas ali com fusão a frio, tecnologia de plasma, propulsão, aeronaves de plataformas exóticas e por aí vai. É sempre a mesma coisa.